Queridos irmãos, graça e paz, nós estamos começando mais uma transmissão aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Patos de Minas. Que Deus use de misericórdia conosco e nos visite para a glória dele mesmo. Nós nos alegramos por saber que vocês têm persistido, nesse recurso de participar dessas transmissões. Ficamos felizes, é o que nós podemos nesse instante fazer. Então, que sejamos de fato perseverantes e façamos com gratidão ao nosso Deus. Se possível, compartilhe esse link também com outras pessoas para estarem conosco a partir desse instante nessa transmissão. Nós vamos cantar o hino Sinceridade, do Inário Novo Cântico, de número 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, e nós leremos o Salmo de número 51. Livro dos Salmos, Salmo de número 51, nós não leremos todo o Salmo, leremos apenas alguns versos. O texto sagrado nos diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi apresenta diante do Senhor a sua oração de confissão, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo os efeitos desse pecado sobre a sua vida, clamando ao Senhor misericórdia, clamando ao Senhor perdão. Nós vamos orar nesse instante, queridos, diante desse Deus que nos ouve, que nos perdoa, que nos sara.
colocando a nossa vida diante dele, entendendo que nele encontramos misericórdia. Fale com o Senhor em oração, se for possível a você, feche os seus olhos aí onde você está e tire esse momento para falar com Deus. Ó Senhor, como é bom saber que o Senhor se agrada de corações quebrantados, sinceros e humildes, que reconhecem a necessidade da misericórdia do Senhor e do perdão do Senhor, quando admitem que de fato pecaram e falharam. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o único que sonda corações. E nesse momento, o Senhor, ó Pai, conhece não somente o meu coração, como também conhece o coração dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão. Visita-nos com misericórdia, por favor, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo salmo, no verso 15, Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Vamos louvar o nosso Deus, queridos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus
olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós estamos mais uma vez na Tua casa para Te engrandecer e Te louvar, pois nós sabemos que só Tu és digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Nós nos humilhamos, ó Pai, diante da Tua presença para Te honrar e Te servir. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós não somos merecedores do Teu amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama incondicionalmente, ao ponto de dar a sua vida na cruz para nos salvar e nos tirar do pecado. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo amor que o Senhor tem por nós, de pai para filho. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos bênçãos sem medidas para nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir o texto sagrado. Por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas.
Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia nessa passagem. Eu quero pedir a você que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos usar esse texto no nosso estudo e nós veremos também outros versos, e eu muito me alegrarei se souber que, enquanto nós estamos aqui pregando, você está conferindo no texto sagrado aí aquilo que está sendo pregado. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Você certamente conhece muito bem os versos 14 e 15 desse capítulo. É muito mais provável que o verso 14 seja ainda mais conhecido. E eu vou ler a princípio apenas esses dois versos, o verso 14 e o verso 15 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Esses dois versos certamente são os versos mais conhecidos desse capítulo. Mas o meu convite para você nesse momento é que estudemos todo o contexto e que entendamos o que de fato esses dois versos querem nos ensinar, e não somente eles, como também os demais versos aqui desta sessão. Nós vamos estudar os versos 11 a 22 do capítulo 7. Você pode observar que o 14 e o 15 eles estão inseridos nessa seção da passagem. Mas antes de lermos os versos e procurarmos entender o que esses versos nos dizem, é importante trazer aqui algumas informações, e nós estamos em estudo bíblico. Eu peço que você, por gentileza, vá acompanhando. Se quiser e possível for, vá anotando aí também algumas questões. O segundo livro das Crônicas e também o primeiro livro foram livros escritos para um público que estava vivendo no período após a libertação da Babilônia. Então, esses dois livros, eles contam a história desde o Gênesis e vai até o pós-exílio. Por que nós podemos afirmar isso? Caso queira, abra a sua Bíblia no capítulo de número 36 do segundo livro das Crônicas, e você vai ver aí nesse capítulo essa informação que nós acabamos de passar para vocês. Vejam os versos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Portanto, os primeiros leitores do livro das Crônicas foram os judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. Os judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. Quando o livro foi escrito, o cronista, ele procurou ressaltar a aliança de Deus com o seu povo, mas ele também falou sobre a necessidade do povo de andar em fidelidade a Deus, e assim, andando em fidelidade, receber as bênçãos de Deus, e não as maldições. Então, queridos, esses primeiros leitores, que estavam voltando para Jerusalém, com a finalidade de reedificar o templo, como nós vimos aqui nas palavras de Ciro, que foram registradas,
eles deveriam retornar e viver em fidelidade com o Deus da aliança para receber as bênçãos de Deus e não as maldições. O capítulo 7, que nós estamos estudando, nós vamos ver aqui a resposta de Deus ao povo e a Salomão. E essa resposta se enquadra dentro do todo do livro, porque Salomão é tido aqui como um rei que obedeceu ao Senhor e que procurou em fidelidade cumprir aquilo que Deus havia determinado a ele. Salomão, ele possuía o conhecimento daquilo que a lei do Senhor havia ensinado no livro de Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28, 29 e 30. Quando lá em Deuteronômio, Moisés falou sobre as bênçãos, as maldições e o perdão que Deus traria sobre o povo à medida que o povo se quebrantasse e se arrependesse na presença dele. Tendo conhecimento deste fato, Salomão, então, no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, ele faz a sua oração. Eu quero que você me acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Veja o verso 12 e o verso 13 do capítulo 6. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, e aí então ele faz a sua oração. O tema central desta oração de Salomão, queridos, pode ser observado nos versos 28 a 31 do capítulo 6. Me acompanhe, por favor. Verso 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus. Aliás, depois eu desafio você a ler o capítulo 6, você vai ver por quantas vezes Salomão fala isso. Ouve tu dos céus, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Salomão conhecia aquilo que estava em Deuteronômio. Salomão, quando ora, deixa isso claro para aqueles que estavam à sua volta e tiveram contato com a sua oração. O cronista registra isso para que o povo que está saindo do cativeiro saiba. E nós hoje também devemos saber disso. O Deus da aliança que se relaciona conosco nos chama para viver uma vida de fidelidade na presença dele, a fim de que desfrutemos das suas bênçãos e não das maldições. Pois bem, veja agora no capítulo 7, verso 1. O capítulo 6 é a oração de Salomão. O capítulo 7, verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, olha o que aconteceu. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Existe aqui uma manifestação da presença do Senhor que é percebida pelos presentes. Fogo do céu, consumindo o holocausto, a glória do Senhor enche a casa. E o texto vai continuar, porque tendo então percebido isso, o rei e todo o povo, a partir do verso 4, começam a oferecer os sacrifícios diante do Senhor. E o povo consagra, Salomão, juntamente com o povo, consagra a casa, é a conclusão, a solenidade, esses sacrifícios e holocaustos, consagrando o templo diante do Senhor.
E a festa dura alguns dias. O povo está celebrando diante de Deus. E aí então, no verso 10 do capítulo 7, diz assim: no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então o rei ora no capítulo 6, Deus responde no capítulo 7, verso 1, manifestando a sua presença ali naquele lugar, dando a aprovação da construção feita por Salomão. O povo se alegra, festeja, consagra diante do Senhor. E agora a festa encerra, eles retornam para as suas tendas. Alguns anos se passam entre o verso 10 e o verso 11. Alguns comentaristas vão dizer que cerca de 13 anos. E aí agora, no verso 11, Deus vai falar com Salomão de maneira particular. E é aqui que o verso 14 e 15 se encontram. E a partir de agora, então, eu quero que você me acompanhe no estudo desses versos. Veja, o Senhor, então, fala ao rei de maneira particular. Versos 11 e 12. O texto diz: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Me acompanhem, queridos, por gentileza. Vejamos aqui esses dois versos. No verso 11, nós temos a afirmação que Salomão conclui a obra da casa do Senhor. Por que alguns comentaristas chegam à conclusão que se passaram 13 anos? Porque entre o término da casa do Senhor e o término da casa do rei, 13 anos se passaram. Isso pode ser observado no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, e também no capítulo 9, verso 10. Então, a obra foi concluída. Deus está respondendo a Salomão depois que ele faz a sua oração de dedicação. Então o Senhor vai ao encontro de Salomão de maneira particular para falar com o seu servo depois que a obra é concluída. O que você nota aqui ainda é que o texto vai dizer que tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele prosperamente efetuou. E eu fico com o meu coração tomado de alegria quando eu leio isso aqui, porque a graça de Deus sobre a vida de Salomão operou de tal modo que concedeu a Salomão não somente a sabedoria para reinar, como também concedeu a Salomão os recursos necessários para o seu reinado, a fim de que ele levasse adiante a obra que Deus mesmo determinou que deveria ser feita. E ele então executa do modo como o Senhor ordena. Ele prosperou na execução, porque ele seguiu a recomendação do Senhor e fez exatamente como Deus determinou que fosse feito. A bênção do Senhor sobre Salomão para lhe conceder graça, a fim de não somente ter sabedoria, como também os recursos necessários para fazer a obra. O verso 12 diz que o Senhor de noite apareceu a Salomão. E aqui nós temos um contraste muito bonito para ser observado. Porque quando você leu o capítulo 7, verso 1, você viu aqui no capítulo 7, verso 1, que desceu fogo do céu. Agora não. Muito provavelmente em uma visão ou em um sonho, o Senhor vai ao encontro de Salomão na sua particularidade, para falar com ele. E aqui então nós vamos ver que muitas vezes nós estamos desejando eventos como o do capítulo 7, verso 1, fogo descendo do céu. Quando na verdade Deus muitas vezes está trabalhando para falar na particularidade do seu coração, por intermédio da sua palavra, por intermédio da Escritura. O que é que o Senhor diz então a Salomão, no verso 12 ainda? O Senhor afirma: a sua oração foi ouvida.
Que maravilhoso, queridos, é para Salomão poder ouvir do próprio Deus a resposta do Senhor de que a oração dele foi ouvida e acolhida. O Senhor havia então escolhido aquele lugar, o Senhor havia então escolhido aquela casa. Veja que o Senhor está confirmando todo o trabalho de Salomão. E aí então, no verso 12, você vai encontrar ainda a expressão de que aquela casa foi escolhida para a casa do sacrifício. Então, o templo era um lugar não somente para a oração, porque o povo oraria voltado para o templo, mas o templo também era o lugar para o sacrifício. E ao falar então aqui da oração e do sacrifício, nós estamos então entendendo que ali o povo adoraria ao Senhor. Haveria o sacrifício de expiação, de dedicação, de ação de graças, e o Senhor se encontraria com o seu povo ali, naquela casa. O lugar do sacrifício. O lugar do sacrifício. Esse verso 12 é um testemunho de Deus a respeito da esperança de Salomão acerca do templo. Nós não vamos ler, queridos, depois você pode ler, caso queira, o capítulo 6, verso 1 a 11. Eu brinquei em casa hoje falando, que meu estudo hoje está bem extenso. E aí, então, a Cecília brincou comigo assim: pai, cuidado, porque de 10 para meio-dia passa rápido. Seria bom avisar para o pessoal já preparar o almoço antes, Bom, eu não vou ler, caso você queira, leia depois os versos 1 a 11 do capítulo 6, e você vai ver toda a expectativa de Salomão e Deus respondendo: a sua expectativa foi acolhida, a sua esperança não foi frustrada, eu me encontrarei com o meu povo neste lugar. Queridos, esse templo aqui tipificava ou apontava para Jesus Cristo. No Senhor Jesus, nós vamos encontrar a habitação corporal de toda a plenitude de Deus. O templo aponta para Cristo, está apontando lá para frente. E quem vai dizer isso é o próprio Jesus, o Senhor Jesus. Se você quiser, abra o Evangelho narrado por João, no capítulo 2, versos 18 a 22. O Senhor Jesus vai dizer isso numa conversa que ele teve com os judeus. Veja, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Portanto, o templo aqui, que remetia à presença de Deus no meio do seu povo, estava apontando para uma consumação lá na frente, quando o próprio Deus encarnaria e entraria na história da humanidade, e o Filho amado, vivendo entre os homens, ele manifestaria então a plenitude de Deus no meio dos homens. O Senhor, meus irmãos, falou ao rei Salomão de maneira particular. E ao falar de maneira particular, ele estabeleceu princípios comuns e que são permanentes para todo o povo, para a sua vida e para a minha vida. Deus falou com Salomão na sua particularidade. Não foi no fogo, diante de um público. O Senhor continua falando na particularidade de cada coração, por intermédio da sua palavra. Portanto, voltemos o nosso coração para a Escritura em humildade, a fim de ouvirmos a voz de Deus. A voz do Senhor falada a Salomão confirmou o propósito do coração de Deus. A construção foi aprovada. Que coisa extraordinária é ouvir o Senhor falando que aquele trabalho foi aprovado, foi aceito, foi agradável. Será que eu e você temos ouvido da parte de Deus que o nosso trabalho é agradável? Agora, avancemos. Os versos 13 e 14. O Senhor vai reafirmar agora
as estipulações da aliança com o povo. Por favor, me acompanhe. Veja o que o texto diz. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam então aqui as estipulações da aliança de Deuteronômio, capítulo 28 a 30. Elas então são reafirmadas pelo Senhor nesses versos. Em resumo, queridos, o que nós devemos entender aqui é que a desobediência ia trazer juízo, mas o quebrantamento ia trazer o quê? Restauração. É isso que nós vamos encontrar aqui. Os versos 13 e 14 que nós acabamos de ler, eles apontam aqui para os versos 22 a 42 do capítulo 6, da oração que Salomão fez. Aqui nesta oração, Salomão então vai falar de 7 situações que estão relacionadas com a manifestação da justiça de Deus. Existe ali a derrota na guerra, a seca, as privações. Existe ali o pecado que conduz ao cativeiro. Salomão orou sobre isso, está aqui no capítulo 6. Portanto, Deus está respondendo à oração do seu servo. O que você me falou, agora eu quero lhe responder. E aí então o Senhor fala. No verso 13, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Eu quero que você observe, em nome de Jesus, esse verso 13. Presta atenção nesse verso 13. Quem está falando é o Senhor. E o que é que o Senhor está falando? Se eu cerrar os céus, se eu ordenar aos gafanhotos, se eu enviar a peste. Faço uma pergunta muito simples a você. Esses males mencionados aqui, a ausência da chuva, os gafanhotos e a peste, procedem de quem? Você não pode responder outra coisa senão do Senhor. Quem envia é Deus. Está aqui no texto bíblico. Por que que o Senhor falou que enviaria? Por causa da desobediência do povo. É por isso que o verso 14, meu querido, minha querida, vai chamar o povo para o arrependimento. Veja então o verso 14, e aqui eu quero que você já note, que no verso 14 começa, se o meu povo. Fico pensando, para o coração de Deus, ter que como pai disciplinar o seu próprio filho, o seu próprio povo, enviando sobre o povo esses males, por causa da dureza do coração do filho. Você que é pai sabe como o nosso coração dói quando disciplinamos os nossos filhos. Mas ainda assim no verso 14, o que o Senhor começa dizendo para o povo é, vocês me pertencem. Repararam isso? De modo que esse verso 14 está falando aqui sobre o povo de Deus. Não é para qualquer um não. É um verso aplicado para o povo do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, são aqueles sobre quem o Senhor aplicou a aliança. Em nosso caso hoje são aqueles que olharam para Cristo e confessaram Cristo como Salvador das suas vidas. Nós não estamos diante de um texto que se aplica para aqueles que ridicularizam o sacrifício de Cristo, para aqueles que menosprezam o amor de Deus manifestado no Filho. Nós estamos diante de um texto que se aplica para o povo de Deus, aquele que Pedro vai dizer lá na carta que é propriedade exclusiva do Senhor. Que isso fique claro.
Agora, o que é que o Senhor está falando para o seu próprio povo? Veja isso. Nós vamos encontrar aqui, olha, vai dizer assim: se esse meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É o que nós encontramos aqui. A humilhação aqui era o completo reconhecimento de que estava em pecado e que dependia totalmente de Deus. Orar remete à súplica ao Senhor, o clamor ao Senhor pelo auxílio. Você continua olhando para o texto ainda. Me buscar é entender que não há outro recurso, se não for o favor divino, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, estaremos perdidos. E diz ainda: se converter dos seus maus caminhos. Isso aqui envolve uma mudança de direção, uma mudança de coração, uma mudança de vida. Meu querido, minha querida, entenda algo. Não adianta pegarmos esse verso e começar a usar de amuleto, pensando que Deus nos ouvirá, enquanto nós não choramos pelos nossos pecados. É muito bonito o texto, de fato. Mas falá-lo sem desejá-lo não vai mudar nada. Enquanto não houver arrependimento, confissão, retorno para Deus e abandono de pecados. Sabe, uma das coisas que nós, cristãos, precisamos bradar em nosso tempo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No sentido de que o rei do reino está voltando. Não é usar textos bíblicos para massagear ego de ninguém. Se você deseja que a terra seja sarada, chore pelos seus pecados. Porque a primeira terra a ser sarada será o seu próprio coração. O texto está nos ensinando isso. Aí sim, veja só no verso 14. Então, é conclusivo: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Por que ouvirei dos céus? No capítulo 6, Salomão admitiu que o Senhor habita nos céus. A casa ali era o lugar onde o Senhor concederia da sua presença no encontro com o povo. Mas o lugar da habitação do Senhor não seria ali, aprisionado no templo. Continua olhando para o verso. O texto diz assim: perdoarei os seus pecados. Perceba que antes de sarar a terra, o Senhor perdoa os pecados. Em nome de Jesus, contemple isso no texto sagrado. Continue comigo, queridos, por favor. Versos 15 e 16. Veja aqui nesses versos que o Senhor então vai confirmar a sua atenção graciosa. Diz o texto: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora, esses versos vão confirmar que os olhos de Deus, os ouvidos, o nome de Deus estão de fato ali no templo. Veja que Salomão havia orado por isso no capítulo 6, versos 18 a 21. É uma pena eu não poder estar lendo esses versos com vocês, mas marca, leia depois. Salomão vai orar pedindo exatamente isso. Eu vou ler só esses versos, 18 a 21 do capítulo 6. Diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos
estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome habitaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E aí quando você vai então para o verso 15 e 16, Deus está falando o quê? Eu te respondo que sim. Eu te respondo que sim. O seu pedido será atendido. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. É claro que nós estamos aqui diante de uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem falada na forma dos homens, para que a gente entenda a ação de Deus em conceder toda a sua atenção aos teus servos, ao teu povo, quando o teu povo se volta na direção dele mesmo. É isso. Quando você observa o verso 16, diz: escolhi, santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É importante você ver esses detalhes. A aprovação daquela casa partiu do Senhor, porque foi Ele mesmo quem a escolheu. O Senhor mesmo a consagrou, santificou, separou para um uso específico da manifestação da sua glória no encontro com os homens. Deus mesmo estabeleceu o propósito de manter sobre ela o seu nome, remetendo à aliança firmada com o seu povo. E aí então, a certeza que o povo poderia ter é que haveria da parte de Deus para com eles fidelidade e misericórdia. O Senhor então confirma essa atenção graciosa. Nós já falamos que o templo apontava para Cristo, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus, que ofereceu a si mesmo e que deu a você e a mim livre acesso à presença do Pai, e que nos chama para buscar essa presença com confiança, a fim de receber misericórdia e graça no tempo oportuno do Senhor. Ou seja, nós não precisamos procurar no mapa, em uma bússola, sei lá o que, queridos, a direção de Jerusalém. Jerusalém está para qual lado? Está para esse lado. Então eu vou orar nessa direção, porque a casa está lá, para sermos ouvidos por Deus, para termos a atenção de Deus. O Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos responde, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor, que está à destra de Deus Pai, intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Agora, versos 17 e 18. Vejam comigo aqui que o Senhor faz recomendações específicas a Salomão. Recomendações específicas a Salomão. Versos 17 e 18. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Agora, esses versos 17 e 18 estão confirmando a oração de Salomão, no capítulo 6, versos 14 a 17. Se quiser, anota, leia lá depois. No capítulo 6, o rei Salomão apelou ao Deus da aliança, e Salomão lembrou da promessa que foi dada a Davi. Essa promessa foi dada a Davi por intermédio de Natã. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 12, veja qual foi a promessa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu a estabelecerei para sempre, o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E o verso 16 diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Salomão, então, sabendo dessa promessa, faz a oração no capítulo 6, versos 14 a 17, e Deus responde. E quando Deus responde, Deus reafirma. Ele reafirma esse reinado,
esse sucessor que não faltaria para dominar em Israel. Mas ele faz recomendações bem específicas a Salomão. Veja que no verso 17 começa assim: quanto a ti. Percebeu? Não está falando do povo todo. Está falando agora para Salomão, especificamente. Quanto a ti. O Senhor está respondendo, reafirmando a promessa, mas está falando de maneira específica. E o que é que o Senhor diz? Se você andar diante de mim, como andou Davi, teu pai. Eu acho essa fala de Deus aqui, no mínimo, curiosa. Porque nós lemos o Salmo 51 hoje cedo aqui. O Salmo 51 vai falar de uma oração de confissão de Davi, por conta do pecado que ele havia cometido. Você se recorda? Batseba, o esposo dela foi morto, Davi está vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, até que vem o profeta e repreende. Mas o Senhor está falando para Salomão: olha, você andar diante de mim como mandou Davi, teu pai. Alguém pode falar assim, mas como Davi? É como Davi. Atos capítulo 13, verso 22, vai falar de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Davi, ele não foi perfeito, mas Davi dedicou o coração dele à fidelidade ao Senhor. Quando Davi pecou e foi repreendido, Davi confessou o seu pecado. Davi buscou o perdão do Senhor. Verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Davi havia feito exatamente isso. Então, o que o Senhor está falando para Salomão aqui, nós podemos inferir, é que, olha, Salomão, o que eu estou requerendo de você é fidelidade, perfeição. Enquanto você não for liberto do pecado que está no seu coração, você não vai ser perfeito. Essa perfeição será na glória. Entretanto, até que isso aconteça, o seu coração deve andar em fidelidade, deve amar o Senhor sobre todas as coisas. Ao ouvir a palavra do Senhor, tem que se quebrantar. Se pecar, tem que confessar e se arrepender, e não viver de um modo como se o pecado não existisse, como se a palavra de Deus não importasse. Um homem segundo o coração de Deus, olhando para Davi, não é aquele que não tem pecados no sentido humano, porque todos nós pecamos, inclusive Davi pecou, mas é aquele que se quebranta e busca o Senhor de todo o coração. É isso, Salomão, que você precisa fazer. De que modo? Observe a continuação do verso: fizeres tudo segundo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos. O que é que vai reger? A palavra, a escritura, o que Deus fala. É o que Deus fala. É assim. É voltando o coração para o texto sagrado. Não somente agora, queridos. Não somente agora, porque estamos vivendo em uma pandemia. Vamos pedir a Deus que sare a nossa terra. Amém. Que seja sincero, em nome de Jesus. Que isso aconteça em nome de Jesus. Também oro por isso, para que Deus nos sare. Mas e depois? Onde vai ficar a sua Bíblia? Guardada no armário? Fechada? Algumas têm zíper, né? Com o zíper fechado. Que fidelidade vai ser essa, se a gente não conhece a voz do Deus que nos salvou? Portanto, o que o Senhor requer de Salomão aqui é um compromisso de fidelidade. E por extensão, o que eu posso dizer é que o Senhor requer da minha vida e da sua vida um compromisso de fidelidade. É isso que o Senhor requer. Agora o verso 18: confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Veja, Salomão morre por volta do ano 931 a.C. A dinastia de Davi se estende até aproximadamente 586 a.C. E aí agora talvez você esteja assim, cadê o sucessor de Davi? É porque, meu querido, minha querida, nós não devemos procurar entre esses reis humanos o cumprimento da promessa de Deus. A promessa que foi reafirmada a Salomão, ela tem o seu cumprimento total em Jesus Cristo. Eu convido você, faça um exercício. Se quiser, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1.
Mateus começa a narrativa falando da genealogia de Jesus. E ali então, Mateus chega em um determinado momento que vai Davi, Salomão, Roboão e os filhos de Davi. Para chegar em Jesus, para dizer o quê? Eis aqui o rei prometido. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus. O cumprimento da promessa que foi dada a Davi. Se não estiver satisfeito, convido você a abra sua Bíblia no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 1, versos 31 a 33. Quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, é o que diz o texto. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 8, diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E ainda nós temos as palavras registradas no livro de Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 11 a 16. Ali nós vemos o Rei Jesus anunciado. Presta atenção nessa leitura, por favor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Verso 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. E olha o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Por favor, volte os seus olhos agora para os versos 19 a 22 e nós vamos encerrar. Agora o Senhor faz o alerta ao povo sobre os resultados da apostasia. A apostasia é exatamente o abandono do Senhor, o abandono da palavra, a fuga de Deus, a rebelião contra Deus. Os versos 19 a 22, nós vamos então ter aqui esse alerta sobre esses resultados. Veja o que está escrito: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Veja então que estes versos agora, eles vão retomar a parte da oração de Salomão, no capítulo 6, versos 36 a 39. É isso que o Senhor está fazendo. No verso 19, veja aqui a evidência da apostasia, desvio do Senhor. Abandonar os estatutos e os mandamentos, idolatria, servir outros deuses, adorar outros deuses. Quando o povo assim se afastasse de Deus, poderia ter a certeza de que o Senhor visitaria a terra com maldição, com juízo, com juízo. Ah, queridos, como a geração
dos nossos dias tem se levantado contra Deus, tem blasfemado contra o Senhor. Não há mais temor de Deus. Verso 20. Eu vou arrancar vocês da terra. Aqui está falando exatamente do exílio. O cronista está escrevendo para aqueles que foram libertos do exílio. É isso. Então, o primeiro público que está vendo essas palavras, eles estão vendo assim: Deus teve misericórdia de nós. E nós estamos voltando para Jerusalém. Porque o cativeiro que nós vivemos foi justo. Porque lá atrás os nossos pais abandonaram o Senhor. E Deus havia prometido que faria isso. Ainda no verso 20, a respeito do templo, esse templo que foi santificado, o Senhor diz: eu lançarei para longe da minha presença. Vou tornar ele provérbio. Provérbio e motejo entre todos os povos. É interessante porque o profeta Jeremias está profetizando próximo à chegada dos babilônios. E no meio do povo haviam profetas que estavam anunciando uma outra mensagem. Jeremias estava falando: olha, é necessário se arrepender, é necessário voltar para Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, precisamos confiar no Senhor. Arrependam-se. Os outros profetas falavam: não ouçam Jeremias. Essa história de cativeiro, isso não vai acontecer não. Quem já viu dizer um Deus que ama punir os homens? Isso não vai acontecer não. Olhem para o templo, olhem para o templo. E aí então Jeremias no capítulo 7 vai dizer: olha, vocês estão enganados. Não é assim. O Senhor prometeu que esta casa poderia ser removida. Não adianta ficar confiando, capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, verso 4. Não adianta confiar em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Imaginando que por essas vãs repetições, Deus não trará juízo. Qual foi o resultado, queridos? O povo não se arrependeu, não se converteu. E o que é que aconteceu? Nabucodonosor, ou os babilônios, levou o povo cativo. O templo sofreu as consequências. Deus cumpriu a sua palavra. Em nome de Jesus, se a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: coloca a tua casa em ordem, se arrependa, confesse, se volte para Deus. Se o Senhor está lhe falando isso, faça isso agora. Não vá atrás de falso profeta por aí não, dizendo: paz, não preocupa não é assim não. Esse Deus aí que esse pastor está pregando, essa Bíblia foi escrita em outro contexto. Cuidado com os falsos profetas, instrumentos do diabo que tem levado o povo ao erro. Veja no verso 21 que as nações vão perguntar e haverá uma resposta. E é interessante isso aqui, porque o juízo de Deus sobre o seu próprio povo vai trazer testemunho para as nações ímpias, pagãs. Deus vai utilizar o seu juízo para manifestar a sua glória entre os homens. Meu irmão, minha irmã, esses dois versos de fato tomam o nosso coração, mas olha a riqueza dessa passagem. Vamos nos colocar agora como os primeiros ouvintes desse texto. Aqueles que estavam sendo libertos do cativeiro. E Deus estava falando para eles: retornem em fidelidade para viver com o Deus da aliança e desfrutar das suas bênçãos. Porque a rebelião, a desobediência contra o Senhor trará juízo. Veja, nós não podemos jamais nos esquecer que o Senhor determinou um dia em que Ele haverá de julgar tanto vivos quanto mortos. Todos comparecerão perante o trono de Deus para serem julgados. Aqueles que foram alcançados pela misericórdia
em Cristo Jesus e dedicaram as suas vidas ao Senhor no tempo da sua peregrinação, mesmo não sendo perfeitos, mas procurando ser leais, estes certamente não têm o que temer, porque foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim, queridos, que o Senhor nos sare dessa pandemia, mas que o Senhor nos sare ainda mais da doença do pecado que tem trazido cegueira a tantas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Converse com o Senhor agora em oração. Eu quero te dar esse tempo. Caso você possa, feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Coloque a sua vida diante dele. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ó Pai amado, só o Senhor conhece o coração dos teus filhos. E o Senhor sabe, ó Deus, com precisão, quais são aqueles que se voltam para o Senhor agora com sinceridade de alma, clamando a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Estamos, ó Deus, muitas vezes tão inquietos, tão incomodados com a doença que tem nos afetado de maneira terrível, que tem até mesmo ceifado vidas, e temos chorado. Mas é triste saber, Pai, que as mesmas lágrimas não tomam o nosso rosto quando nós nos deparamos com a realidade do pecado, que tem não somente ceifado vidas, mas conduzido vidas para o fogo do inferno. Oh Deus amado, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Pedimos também, Pai, sim, sara-nos, por favor. O Senhor é poderoso para nos perdoar, o Senhor é poderoso para nos sarar. E nesse instante, Pai, nós declaramos o nosso duplo desejo, tanto de sermos perdoados, quanto de sermos sarados. Tenha misericórdia de nós, por favor, ó Deus, e visita-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.